Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui agora no momento EBD, mais saber, mais viver. Estamos aqui para ministrar a lição de número 3, que você vai estar fazendo a exposição, a ministração no dia 18 de janeiro de 2026. Então, o título que traz aqui, o Pai enviou o Filho. Voltando um pouquinho para fazer uma retrospectiva, dentro da questão do sumário, dentro do eixo temático da lição, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas, Então, esse é o eixo temático da lição. Então, na lição de número 1, nós trabalhamos a questão do mistério da Santíssima Trindade. Foi uma lição de caráter introdutória, onde que a gente pôde fazer uma exposição, dentro do conteúdo aqui escrito pelo pastor, o doutor Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição. Então, a gente viu toda a estrutura, da doutrina, da teologia bíblica da Santíssima Trindade. A segunda lição, nós trabalhamos o Deus Pai, conhecendo o Pai de nome, que o nome fala de caráter, de natureza, de pessoa, o Pai tem uma personalidade, As pessoas sempre trocam, quem tem personalidade porque tem corpo. Não, não é isso, não. A personalidade, o centro, vamos colocar assim, da personalidade é o intelecto, sentimento, vontade, autodeterminação, autoconfiança, toda essa estrutura racional que o Pai tem como identidade, como pessoa. Claro que o Pai não é corpóreo, ele é incorpóreo, ele é espírito, Então, a forma do Pai não é uma forma material, é uma forma metafísica, um corpo metafísico, espiritual, e tem uma forma que nós vamos poder realmente conhecê-lo na glória, A mesma coisa acontece com o Espírito Santo, E o que Jesus falou também lá para Tomé, que o Espírito não tem carne, osso, e etc. Então, a parte do Espírito é incorpóreo, tá? Agora, Jesus, quando se fez carne, ele passou a ser corpóreo. Tem uma estrutura anatômica, uma estrutura fisiológica, É o que Orígenes, no século III, um dos grandes teólogos da época, da cidade marítima a cidade portuária de Alexandria, Orígenes falou que Jesus é Deus, homem, homem, Deus, dentro das duas naturezas. Então, vamos trabalhar hoje a questão da lição de número 3, o Pai enviou o Filho, tá? Daqui é uma questão de uma dinamite, uma criptonita para os unicistas, para o sabelianista, para aqueles que negam a doutrina da Trindade. Nesse conteúdo da lição, nós vamos trabalhar o Pai enviou o Filho, e não o Filho auto se enviou, Ele não auto se enviou, porque o contexto de Mateus, até o livro de Apocalipse, nas páginas neotestamentárias, dentro dos capítulos, versículos, está estruturado dizendo que o Pai enviou Jesus. É isso que nós vamos trabalhar nessa lição de hoje, para estar realmente analisando e procurando uma reflexão muito boa acerca do conteúdo e a riqueza da doutrina bíblica da Trindade. O texto de ouro, que nós chamamos de texto áureo, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, É a carta joanina do capítulo 4, versículo 9, Então, essa palavra unigênito, no grego, é monogenese, Monogenese, que significa o único do tipo, o único da natureza, o único da mesma essência, O que é Jesus e o que o João tenta explicar para os seus leitores originais da época. A verdade prática, o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes, É isso que a gente vai trabalhar, toda a questão do projeto de Deus, voltado para a história da salvação, a história da redenção, esse plano magnífico ao qual Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pôde planejar, arquitetar, elaborar o seu projeto eterno, ao qual em si, dentro do seu ato gracioso, foi revelado a nós através da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. A leitura bíblica em classe, onde que tem como texto base, da lição, onde que o Dr. Douglas pôde construir todo esse conteúdo dessa terceira lição, ele baseou em João 3, 16, 17. João 16 é o chamado texto de ouro, é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, monogenés, né? Único do tipo, único da mesma natureza, único da mesma essência do Pai, né? É daí que nós colocamos a questão consubstanciada ao Pai, ou então a palavra homoúsio, da mesma substância do Pai. Está aqui, unigênito, no grego é monogenés, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí. Então, essa questão também é trabalhada na primeira carta de João, 4, 9 e 10, Gálatas, né, 4, 4 e 6, né, que é a base do texto ao qual vai se trabalhar a dissertação e o conteúdo dessa lição. A introdução que nós colocamos aqui, no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo, isso é fato. Essa verdade revelada na Escritura manifesta o amor do Pai, reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade, outro fato. Nessa lição, veremos como o envio do unigênito de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, revela em sua profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Uma coisa eu quero falar para você. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não entrou com plano B. Deus não trabalha com plano B. Deus sempre trabalha com o plano original, que seria o plano A, né? E mesmo na queda, desde toda a eternidade, ao qual o Conselho Trinitariano, né, já havia elaborado todo o projeto de criação, planejamento de criação do universo, da humanidade, né? Então ele já sabia acerca da queda do homem, a eleição de Israel, a eleição da igreja. A igreja não substitui Israel, a igreja já é igreja desde todo o tempo, lá na mente, no projeto de Deus. Quando a igreja veio, ela veio para realmente fechar e consolidar esse projeto que Deus já tinha, né? Israel ainda continua dentro dos projetos, dos planos de Deus. Mas nesse exato momento, claro, que a igreja recebeu essa missão de propagar o evangelho em todo o mundo, né? Que essa é uma ordem imperativa. Outra questão, a palavra-chave aqui dessa lição é envio, né? Envio, que pode ser a palavra grega, né? Apostelo, né? Apostelo significa enviar, né? Apostelo, que significa enviar com propósito e autoridade. É o que a gente vai trabalhar na lição. O primeiro tópico, né? O envio do filho e o amor do pai. Vamos lá. Subtópico: o amor incondicional do pai, né? Incondicional, que não depende de nada, né? Depende só dele, ao qual ele nos amou, né? Não é um amor condicional, é um amor incondicional, independe de qualquer coisa, somente ele tem e dá todo esse amor maravilhoso para nós acerca da sua graciosa bondade. Vamos lá. Outra questão aqui importante que a gente vai trabalhar: o envio de Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração de amor de Deus ao mundo. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 10, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, né? E esse amor é provado no presente maravilhoso que é Jesus Cristo. Quando fala que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, né? Monogenés, no grego, único do tipo, salvação é um presente para a humanidade. Agora só basta se arrepender dos seus pecados e crer nesse sacrifício vicário. Então, o verbo grego para esse amor é agapau, né? E o substantivo é agape, que na nossa tradução da língua portuguesa recebe o nome de amor divino, que aparece em João 3,16, que é o texto áureo, né? E você vê que a riqueza, a polissemia do grego, né, principalmente de termos, tem a palavra agape, né, que aparece somente aqui nas escrituras, dentro dos agiógrafos, né, aqueles santos que escreveu as páginas, os livros, as cartas, o evangelho, que é do Novo Testamento. Ele usa essa expressão agapau, né, agape, como um amor de Deus, né, como um amor de Deus. Então, nesse contexto aqui, há uma diferença que Deus não usou o amor fileu, ainda que seja aquele amor fraterno, e etc. O amor que está na filosofia, o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento, a amizade ao saber, que é a palavra filosofia, né, que entra a palavra aí do amor, fileu, né?
E também ele não usou o amor eros, né, que é um amor mais voltado para essa questão casamento, a questão erótica, etc. Mas ele trabalhou a expressão do amor incondicional, que é agapau, ou agape, né? Conforme o uso acerca de Deus manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Outra questão importante aqui. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. É uma coisa que salvação não é mérito humano. Salvação é obra graciosa da parte de Deus. Salvação é presente, é dádiva, né? Então, essa é a questão. Ele amou o mundo, rebelde, perdido, enviou seu filho não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17, né? Então, essa conversa que está acontecendo aqui no capítulo 3 é Jesus, que foi procurado à noite por Nicodemos, que era um príncipe, que fazia parte, né, do conselho do Sinédrio, que o Sinédrio era composto por mais de 71 membros, né, e o Sinédrio, o presidente do Sinédrio naquela época era Caifás, e Nicodemos fazia parte do Sinédrio como um dos membros, e foi ter com Jesus de noite, e perguntou a questão da vida eterna, como poderia entrar no reino, né, e Jesus falou, é necessário nascer de novo, aquele que não nascer de novo não vê o reino, e nem tampouco entra, né? Então, teve toda aquela pergunta até chegar no versículo 16, que Jesus fala, Deus amou o mundo. Aí vem o 17, ao qual está aqui na lição que a gente falou. Mas um pouquinho adiante, ele fala que as pessoas amaram mais o mundo do que o próprio Deus, do que o próprio Filho, do que o próprio projeto da salvação. Esse amor alcança toda a humanidade, é incondicional e plenamente gracioso e sacrificial e absoluto. Não é o amor aqui que aparece, não é só simplesmente um sentimento psicológico, um sentimento psicossomático e etc. É um amor que se prova na prática, é um amor que se dá pelo outro, é um amor que se sacrifica pelo outro, independente de qualquer coisa. Uma coisa que a gente pode pegar na metodologia comparada, em termos fazer a metodologia de religião, né? A religião islâmica tem o Alcorão, e a gente pode examinar o conceito de salvação dentro do Alcorão. Também a gente pode examinar o Deus que é apresentado no Alcorão, que se chama Alá. Alá só ama as pessoas boas, os mal ele pune. O nosso Deus da Bíblia, né, que é a nossa única regra de fé e de prática, apresenta um Deus que ele amou o mundo de tal maneira, e esse mundo que aparece no versículo 16, não é o mundo ideológico, não é o mundo físico, é o mundo no sentido social, pessoas, independente da posição, de raça, de condição social. Ele amou o mais vil pecador, demonstrando esse amor na prática, ao qual entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Então, há uma diferença entre Alá e Javé, que é o nosso Deus apresentado na Bíblia. Basta você estar analisando. Tópico 2, a iniciativa soberana de Deus. Vamos lá. Outra questão. Coloquei na figura aqui do meu slide, aqui, ó, o plano eterno da redenção, né? Deus tem um plano eterno. A palavra redenção significa pagamento de um resgate. Foi isso que ele fez. Ele não pagou a Satanás. Ele pagou realmente ali, porque nós estávamos no mercado de escravos, né? Nós estávamos sendo vendidos ao pecado, o pecado em si nos escravizou, e nesse sentido, Jesus foi lá e pagou o alto preço, mas o alto preço foi pago ao ofendido, que foi Deus Pai, né? Se a gente colocar da maneira que a lição está colocando, o ofendido foi Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, nesse sentido, Jesus apresenta o sacrifício vicário lá na cruz, né, quando ele diz, Pai, está consumado, testelestai, entregou o seu Espírito ao Pai. Então, nesse sentido, o ofendido é o Pai, e o Filho veio ser sacrifício vicário em prol da humanidade, como mediador entre Deus e o homem. Então, nesse sentido, o sacrifício não é pago a Satanás, como dizia Orígenes, como diz alguns hermeneutas aí, que é totalmente distorcido. Nós somos escravos do pecado, ainda que se diz que nós somos escravos do diabo. Todavia, em nenhum local fala que nós somos escravos do diabo, mas sim escravo do pecado. O único texto que aparece na carta joanina é a questão que o ímpio é filho do diabo, porque procura fazer as coisas parecidas como Caim, que é do diabo. É, nesse sentido, um adversário da parte de Deus.
Ok? Vamos para frente. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Então, uma coisa muito boa quando ele coloca aqui, ele coloca a pré-existência do Verbo eterno de Deus, a pré-existência do Logo eterno de Deus, que desde toda a eternidade, né, ele já está dentro do Kairos, o tempo indeterminado, a eternidade que não tem começo, não tem fim. Mas, ao mesmo tempo, quando é criado a matéria, né? Quando é criado o espaço, criado o tempo, que é o Cronos, que é o tempo que envolve semana, mês, ano, ele entra diante da humanidade para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Uma questão importante que aqui está no contexto, Deus em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção que aparece em Efésios 1 e 9. Outra questão importante: a Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A questão da propiciação é um termo, né, que designa, né, a questão de apaziguar a ira de um Deus, né? E a propiciação, né, ou então o propiciatório, é a tampa da arca do concerto. E na arca do concerto está o quê? Na arca do concerto está as duas pedras, né, simbolizando os 10 mandamentos, está a vara de Arão florescida e o pote de maná, né, cada um com seu significado. Então, nesse sentido, acima da arca, né, está o chamado, aquela tampa que chama propiciatório, que é o trono de Deus, e a arca representa Deus. Então, no sentido de propiciação aqui que João coloca na sua carta, no capítulo 4, ele fala no sentido de apaziguar a ira de um Deus que está totalmente irado. Em sua soberania e misericórdia e compaixão, Deus decide agir em favor da humanidade caída, né? É o projeto e o plano da salvação que ele vem resgatar. O projeto de salvação é voltado para a humanidade. Para o mundo angelical, não há perdão àqueles que seguiram a Satanás. Eles estão totalmente destinados para o lago de fogo no futuro. Todavia, a humanidade recebeu ainda essa compaixão, essa misericórdia, esse ato gracioso da parte de Deus de salvar a humanidade através do seu Filho. Mas uma coisa condiciona que devemos crer, devemos se arrepender dos nossos pecados. O subtópico 3 fala: o envio do Filho e a Trindade. Vamos lá, e a Trindade. Aqui está a questão do propiciatório aí, né, a arca do concerto, a representação, né? Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso da parte de Deus, né? É o que aparece, como eu já falei, salvação é presente. O Filho vem como um presente, né, gracioso da parte de Deus Pai para a humanidade, né? Como sacrifício vicário. É por isso que João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é só o pecado de Israel, é o pecado de todo mundo, que ele é o sacrifício e o Cordeiro Pascual. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva, presente, para mais precioso, seu unigênito Filho, para que por ele vivamos. É o texto que apareceu, o texto áureo. Essa doação não implica hierarquia na Trindade, né? Não implica hierarquia na Trindade. Até que o contexto aqui importante, deixa eu colocar: o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. O que a gente já colocou em lições, em vídeos anteriores, que existe a chamada Trindade essencial, que os três são iguais em poder, glória e majestade, mas também tem a Trindade econômica, né? A Trindade econômica fala de papéis, né? O Pai tem um papel, o Filho tem outro papel, o Espírito Santo tem outro papel, o Pai tem uma função, o Filho tem uma função, o Espírito Santo tem uma função, mas o projeto relacionado à história da salvação, à história da redenção, é coeso, né? Então, é o bem comum para a humanidade o que eles vivem. E nesse conceito, ele até coloca aqui uma coisa importante, né? Então, essa doação não implica hierarquia na Trindade, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Então, nesse conceito aqui, nós não vemos essa questão que um é superior no sentido de ser maior, de ser mais poderoso, e etc. Mas o Filho se subordina, vem subordinar o Pai
no ato funcional. A mesma coisa, o Espírito Santo voluntariamente se subordinou ao Filho e ao Pai no sentido funcional, ok? Então, quando a gente coloca o Pai enviou o Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. No grego, o verbo usado é apostelo, né, de enviar, que significa enviar com propósito e autoridade. Jesus não veio por acaso, mas como mensageiro e representante do Pai para salvar a humanidade. Eu coloquei também o seguinte, o verbo enviar, apostelo, né? E a questão também, Jesus é o apóstolo por excelência, Hebreus capítulo 3, versículo 1, enviado para cumprir a vontade do Pai, contraste, né? Enviar de forma simples, sem foco e etc. O envio mostra a relação íntima entre pai e filho, que nós vamos estudar sobre a lição da paternidade, né? A questão da filiação e da paternidade. Então, o pai e o filho, Jesus é unigênito. A palavra grega, mais uma vez, para você colocar aí, ó, unigênito, monogenese, único em sua natureza divina, é único do mesmo tipo, da mesma natureza, e etc. O envio revela, o envio de Deus Pai revela o quê? O amor, João 3,16, revela a autoridade, João 5,30, missão, salvar e reconciliar o mundo com Deus. Assim, enviar no grego é apenas deslocar mais com comissão e autoridade ao qual o Filho assim fez por nós. Ok? Vamos para frente. A distinção observada é funcional. Então, a submissão é funcional dentro da doutrina da Trindade econômica, né? Relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção, pagamento de um resgate. Outra questão. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. Então, quer dizer, existe um projeto, e os três comungaram, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, traçando esse projeto, esse plano, né, tanto de criação como de redenção voltada para a humanidade caída. O universo, segundo a visão naturalista, a cosmovisão naturalista, fala que o universo e a humanidade são produto do acaso. Biblicamente, não. O universo e humanidade é produto, é criação do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ao qual a Bíblia se apresenta. E nós cremos, como dizia Lutero. O Filho, o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus Trino, que resplandece em toda a história da salvação. Outra questão importante, o segundo tópico, o Filho e a plenitude do tempo, né? Então, dentro da plenitude dos tempos, voltado no tópico 2, aqui que a gente vai trabalhar, esse texto aqui é muito importante porque ele já vai trabalhar a carta aos Gálatas, do capítulo 4, né, que fala da plenitude do tempo, onde que Deus, o tempo determinado por Deus, né, isso que significa plenitude do tempo. Né? Na plenitude dos tempos, a gente vê aqui, o envio de Cristo não foi um plano improvisado, plano B. Deus não trabalha com plano B, mas um desígnio eterno, cumprindo na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, né, que é o tempo determinado por Deus. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai, Romanos 5:6. Então, foi no momento certo. Então, todos os arranjos, preparo, recepção, para recepcionar o Filho eterno, Deus Filho, estava já tudo pronto, né, para receber. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor de Cristo, né? Vamos lá. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuiu para a disseminação do evangelho. Pegando essa questão que os romanos, né, fizeram muitas estradas, o direito romano, a criação de províncias, né, que era um tipo de estado com governador, prefeito, etc. Também a questão de colônias, né, toda a estrutura política, né, econômica, etc. E a questão também que o exército romano construiu várias estradas, né, para chegar até Roma. Tem aquela fala, aquele adágio que fala: quem tem boca vai a Roma. Todavia, o certo da expressão do adágio é: todos os caminhos levam a Roma, né? E de fato leva sim. Né? Isso contribuiu para os bandeirantes da fé, isso contribuiu para os apóstolos disseminar o evangelho no mundo de então, na parte do continente
europeu, né, que a gente coloca ali Império Romano do Oriente, de fala grega, Império Romano do Ocidente, fala latina. Então, o evangelho foi mais disseminado naquela parte do Império Romano do Oriente, de fala grega. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, por causa da pregação missionária naquele local do Império Romano. A preparação divina para a chegada do Hamashia, né? A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné. É o grego que foi usado para a confecção escrita do Novo Testamento, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular na época, né? Então, a questão dos gregos. Os gregos educou o mundo de então, né? Educou o mundo de então através da filosofia, através também de toda a cultura, né, helênica, da riqueza que ele tinha, a questão de leituras, a questão de aprendizados, etc. Se diz que na história que esse mundo que se tornou o mundo greco-romano, né? Roma venceu a Grécia, né? No poderio bélico, mas a Grécia venceu Roma pelo poderio cultural, da filosofia, do pensamento, dos saberes e etc. É por isso que os historiadores chamam o mundo greco-romano, né? Porque aí está uma cultura grega, uma cultura romana, uma língua grega e uma língua romana. Quando a gente fala o Império Romano, ele se divide desde a época de Teodósio, em 391, se dividiu o Império Romano em duas partes. Império Romano do Oriente, fala grega, Império Romano do Ocidente fala latina, mas tudo isso foi preparado, né, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, e assim aconteceu. Também aconteceu também no judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Deus também instrumentalizou, assim como instrumentalizou os gregos, instrumentalizou os romanos, também instrumentalizou também o mundo judaico, os judeus, porque quando eles foram para a Babilônia, os 70 anos que eles ficaram lá, segundo a tradição rabínica, Esdras, né, o sumo sacerdote hábil da lei, né, que o Esdras é do Antigo Testamento, ele organizou o sinédrio, ele organizou a sinagoga, e para se começar uma sinagoga precisava em torno de 10 cabeça de família, né, 10 chefes de família, 10 patriarcas de família para começar uma sinagoga. E a gente bem sabe, quando Paulo ia fazer missões transculturais em outras províncias, colônias, etc., ele procurava uma sinagoga para disseminar a palavra de Deus. E quando a sinagoga não recebia ele muito bem, ele partia para o mundo gentílico, para o mundo do judeu, para o mundo do gentil, né? Quando a gente fala gentil que não é judeu. E assim Deus preparou o mundo de então, né? Na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, o tempo determinado por Deus, ao qual Deus organiza. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador, né? O Filho nascido sobre a lei. Aqui está aqui um retrato aqui de toda a questão de uma manjedoura, né? E essa manjedoura a gente vê que não é aquela questão lá do presépio de São Francisco de Assis, e etc., que foi idealizado lá no século XII, século XIII. Na verdade, o local onde Jesus nasceu poderia ser em uma caverna, né? E de lá colocou ele, José e Maria, para que ele pudesse nascer, e etc. Foi recebido os pastores, e etc. Os magos só vão visitar ele quando ele tem 2 anos e está em casa, isso está em Mateus capítulo 2, mas nesse momento só os pastores, os anjos contemplaram o nascimento de Jesus, e o nascimento dele foi sob a lei. O que significa isso sob a lei? Né? A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4:4. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu sua natureza humana. Algumas pessoas, alguma religião fala que Maria não tem o pecado original. Na Bíblia não fala isso. Maria é filha de Adão. E todos os filhos de Adão, Adão é o nosso cabeça federal, Adão é o representante da humanidade. Quando Adão e Eva caíram, nós caímos com ele, porque ele era o nosso representante, o nosso cabeça federal. Então, nesse sentido, Adão, antes do pecado, tinha natureza humana. Depois do pecado, ele tem tanto uma natureza humana como uma natureza pecadora. O que Jesus recebeu de Maria, ele não recebeu a culpa, como diz o tomo lá de Leão I, no século V. Ele recebeu somente a natureza humana dela, né? A natureza humana dela. Então, Jesus, ele era Deus, homem, homem, Deus. Não é 100% homem, 100% Deus, seria 200, né?
Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Ele é plenamente homem, é plenamente Deus, né? Então, nesse sentido, Jesus é o Deus encarnado ao qual veio buscar salvar toda a humanidade, né? Então, ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado, né, como Hebreus 4:15, né? Então Jesus sabe como todo ser humano, a questão das fases, como uma criança, como adolescente, como jovem, a fase adulta, o altos e baixos, a diversidade, toda a decaída emocional, psicológica, depressiva, de todo sentido de estar trabalhando ou não trabalhando. Então, quer dizer, ele sabe toda a necessidade humana. Se você falar que está triste, quem sabe ele vai dizer para você também, sei o que é tristeza, eu sei o que é alegria, eu sei o que é depressão, eu sei o que é fome, eu sei o que é dor, né? Porque ele viveu como eu e você, diante da humanidade, para realmente nos representar diante do Pai. Outra questão, cumpriu assim a profecia, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Isaías 7:14, Mateus 1:23, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus, né? A vinda de Jesus foi obra soberana de Deus. A declaração, nascido sobre a lei, significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Lembra que lei no Antigo Testamento é uma só, é a Torá. São os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Dentro desses 5 livros tem toda uma estrutura de preceitos. A lei é uma só, com 613 preceitos. Os preceitos positivos, que são 248, 45, e os preceitos negativos, que dá mais ou menos em torno de uns 360 e poucos preceitos, né? Que os negativos falam, não adulterarás, e o positivo, amarás o Senhor teu Deus, em todos são em torno de mandamentos, são em torno de 613. E Jesus cumpriu todos eles de forma integral, porque eu e você não daria conta, né? Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores, muito importante. Terceiro, top, adoção de filho. Então, aqui, a obra do filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Jesus, ó, vamos colocar aqui, os anjos são filhos de Deus por criação, os seres humanos são filhos de Deus por criação, né? Você só pegar a questão da genealogia que aparece em Lucas, no capítulo 3, que eu não me engano, lá está dizendo que Adão era filho de fulano, de cicrano, de beltrano, né? E lá no final Adão era filho de Deus. Então, todos os descendentes, como Adão era filho de Deus, são filhos de Deus por criação. Jesus não é filho de Deus por criação. Jesus é filho de Deus por geração eterna. Ele nasceu no seio de Deus. É um mistério assim que se apresenta, que a gente vai ver em outras lições lá na frente, né? Sobre a questão da paternidade e da filiação do filho, né? Agora nós somos filhos, além de filhos de criação, nós somos filhos agora por adoção através de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é o único filho de Deus por natureza, e os crentes tornam-se filhos por adoção, biblicamente falando. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecido entre o mundo greco-romano, né? No mundo judaico não tinha isso, mas agora, quando o evangelho espalhado em outros locais, em outras nações, principalmente no mundo greco-romano, se aplica a questão de adoção, porque essa palavra de adoção era usada no mundo greco-romano, né? Onde que o filho adotivo tinha tanto direito como o filho biológico, e assim Cristo nos fez filho adotivo com todo o direito que nós temos agora, não para determinar, não para usar a questão de um determinismo que muitas igrejas pregam por aí, mas uma questão de recebermos o projeto eterno de Deus, que é a salvação. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que o salvo fosse adotado como filhos, muito importante. Vamos colocar o espírito de adoção, habita os salvos, a chamar-lhes Abba, que significa papai, né? Esse termo aramaico, Abba, papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. No mundo greco-romano, ou melhor, no mundo oriental dos judeus,
entre os islâmicos, jamais poderia chamar Deus de Pai. E Jesus quebra todos esses paradigmas, esses tabus, e chama Deus de Pai. Na oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade dele é soberana. Então, Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a chamar Deus o Pai, né? E Deus o Filho, e assim é a obra da Santíssima Trindade. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Você pode ver que na história da salvação, no projeto da redenção, as três pessoas ali estão. O terceiro tópico, a Trindade no plano da salvação. O que é salvação? É a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. É somente Cristo que pode fazer esse ato transformador e milagroso na vida do mais vil pecador. Tópico, subtópico, a vontade do Pai realizada pelo Filho. Vamos lá. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Muito importante. Então, quer dizer, Jesus não auto se enviou. Né? Ele foi enviado, segundo o capítulo 6, versículo 38, ele foi enviado pelo Pai, o Pai que o enviou. Então, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo, mas eles são iguais em poder, glória e majestade. Mas no projeto elevado da salvação, eles estão aí no plano funcional de trazer a mensagem para todos nós, para que possamos ser salvos. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha a vida eterna, né? O que o Pai entregou a ele falou, jamais vão se perder, porque são eleitos, são salvos, né? A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai, uma submissão voluntária, amorosa, né? Uma submissão graciosa, que Ele nos apresenta também que possamos ser submissos em toda a nossa vida, em todo o nosso ato de ser. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada, né? Essa foi a vontade. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, que fala do alto esvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou não da sua divindade, não dos seus atributos. Atributos são aquele que qualifica o ser, são características divinas, como onipotência, onipresença, onisciência. Jesus, quando se fez carne, ele não fez uso de algum dos atributos, ele não deixou de ser Deus, né? Porque ele era homem, Deus, e Deus homem. Ele se submeteu à diretriz, ele foi dirigido pelo Espírito Santo, assim como a gente estudou na lição passada, né? Ele foi cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. Então, todo o projeto de 3 anos, o Ministério Público de Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo, e assim a igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo para que se cumpra a missão e o projeto de Deus. Né? Por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, né, no sacrifício vicário. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade, muito importante. A mediação exclusiva do Filho. Vamos lá. O Filho é o único caminho e acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha lá, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14 e 6. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz o quê? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São duas pessoas aí. Como você pode negar a Santíssima Trindade, aqueles que são insistem? Como você pode negar a Santíssima Trindade, aqueles que são sabelianos? Eu costumo dizer e falo novamente, né? A Bíblia está com alta riqueza de material bíblico, doutrinário, para essa doutrina inegociável, que é a doutrina da Santíssima Trindade, que fala das três pessoas. E no Novo Testamento está muito claro, está muito explícito. Ainda que no Antigo Testamento está implícito, não muito claro, mas de qualquer maneira, todo o projeto está lá, criando e se evoluindo através da revelação progressiva de Deus. E quando olhamos para o Antigo Testamento, olhamos com o óculos do Novo Testamento. Lemos o Antigo Testamento à sombra do Novo, nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Esse
acesso exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai, é a plenitude da revelação, o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício vicário no Calvário, né? A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. Outra questão, o Pai enviou o Filho, ele no alto se enviou o Pai que enviou ele, e o Espírito Santo testifica do Filho, muito importante. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só mediador, porque há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? A gente vê aqui que entre o Pai e a humanidade está Cristo. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Salvação pela graça mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo. É uma experiência muito maravilhosa voltada no sacrifício vicário. A aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Uma coisa importante, o Espírito Santo, chamado de Consolador, Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 e 9. Então, quem envia o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E Jesus falou, ó, se eu não for, o Consolador não vem. A palavra Consolador no grego é paracleto, né, que significa tanto Consolador como advogado. Consolador, que é o paracleto, é aquele que vem nos socorrer, aquele que vem nos dar uma amiga, aquele que vem nos levantar na hora que estamos caídos, aquele que vem nos dar força na hora da maior adversidade. É ele que pode nos ajudar. E esse Consolador, quando Jesus falou o outro, né, Consolador, esse outro, né, no grego aí significa allos, que significa outro do mesmo tipo, da mesma essência, do mesmo que é Deus, né? Então, o Filho é homoúsio com o Pai, da mesma substância do Pai. O Espírito Santo também, nesse contexto, é homoúsio, da mesma substância do Filho, da mesma substância do Pai. Quando a gente fala de substância, é santidade, é a natureza santa desse Deus maravilhoso que assim se revela na Bíblia, né? O Espírito Santo que ilumina a mente para conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que crê, opera a santificação progressiva e a segurança, a perseverança dos crentes. Quando a gente olha em Romanos 8, que eu não me engano, quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo. Tem uma parte que Jesus fala que ele alto vem se ressuscitar, uma parte que fala que é o Pai, é só examinar as Escrituras, mas de qualquer maneira as operações do Espírito Santo aqui, ele regenera, né, a questão do novo nascimento, ele santifica, né, que Deus é santo por natureza e nós por participação, a perseverança dos crentes, ele que vem dar força para a humanidade. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando a sua pessoa, obra ao coração humano. O Espírito nunca age independente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. É isso mesmo. O Espírito Santo está aí para nos ensinar a glorificar o Pai, a glorificar o Filho. É por isso que São Basílio, né, o grande bispo, né, da cidade de Cesareia, Basílio de Cesareia, né, ele diz, né, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, né, ao Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós estamos aqui na sinopse. O plano da salvação é obra da Trindade. O Pai envia o Filho, o Pai envia, o Filho executa, o Espírito Santo aplica a obra da salvação. A conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade na Trindade, na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores para todo e para todo sempre. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. É muito importante o contexto aqui dessa lição. Está muito bem trabalhada a questão que usa a temática, usa o título, né? O Pai enviou o Filho. O Espírito, né, expressamente diz, vem, né, e a igreja diga, vem, né, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, temos aí tudo isso aí dentro da conclusão, dentro do trabalho, a gente poderia fazer uma revisão rápida aqui,
o que significa afirmar que a iniciativa da salvação é o ato da soberania de Deus, significa que a salvação começa com a iniciativa amorosa e soberana de Deus e não do ser humano. Então, nós temos aqui, porque somente Cristo revela plenamente o Pai e oferece o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça de Deus, muito importante. Eu escrevi aqui no meu livro aqui, que eu deixei para vocês, para você entrar no canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na nossa playlist e procura lá a obra Trindade, uma verdade negociável, que eu tenho 9 vídeos gravados, né, de 15, 20, 30 minutos, só sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade dentro do contexto bíblico, a doutrina da Trindade dentro da história dos pais da igreja, a doutrina dentro da história do cristianismo e, precisamente, dentro das decisões conciliares, né, muito importante. Então, nós temos aí os atributos do Pai, que nós estudamos, atributos do Filho, que nós vamos estudar, os atos criativos, né, que vêm para a questão da redenção, e só temos a adorar e a engrandecer esse Deus tão maravilhoso, que a gente possa dizer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e que possamos dizer amém. E na próxima lição nós vamos estudar a questão do envio maravilhoso aqui, que vai ser a próxima lição, o Pai enviou o Filho. A próxima lição vai ser, a quarta lição vai ser a paternidade divina. Então, se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, curte os nossos vídeos, tem mais de 300 e poucos vídeos lá no canal Teologia. Entra na playlist e procura, né, o que você precisa, o que você quer estudar, né? São vídeos rápidos, né? Tem muitos vídeos que foi gravado mais de 4 anos atrás, mas tem vídeos novos também que você possa estar desfrutando e sendo abençoado no nome santo de Jesus. Até a próxima.